Olá, eu sou o pastor Mirko Levac da Comunidade da Fé Church e tenho certeza que Deus vai falar com você através desta mensagem agora. Abra o seu coração e que Deus te abençoe. Aleluia, eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz, de verdade. E eu quero compartilhar com vocês, antes da gente entrar na palavra dessa manhã, sobre como que a gente vê Jesus, sabe? Eu entendi algo depois de caminhar um tempo com Ele, e eu quero compartilhar isso com você nessa manhã. Você só vai usufruir plenamente de Jesus quando você tiver a revelação plena de quem Ele é. Sabe por que tem muita gente ficando no meio do caminho? Sabe por que tem muita gente cansada e desistindo? Porque entenderam só uma parte de quem Jesus é e não estão experimentando tudo aquilo que Ele já disponibilizou. Diga para quem está do seu lado assim: Jesus se move na sua vida à medida de que você sabe quem Ele é. Jesus vai se mover, meu irmão, na tua vida à medida em que você souber de fato quem Ele é. Tem gente abandonando a fé porque entendeu que Jesus é apenas alguém que cura. Ei, Jesus é muito mais do que alguém que cura. Jesus deseja fazer muito mais do que apenas tornar a sua vida aqui na terra boa. A gente está falando de projetos eternos para a nossa geração. São muito maiores do que um bom trabalho, são muito maiores do que fazer uma faculdade, são muito maiores até do que o teu namoro. Deus tem um projeto eterno para a nossa geração e eu quero compartilhar com você. O primeiro ponto a respeito de Jesus é reconhecer que Jesus tem poder para me curar. Quantos creem nisso? Sabe, para grande parte da nossa juventude, talvez essa tenha sido a primeira revelação a respeito de Jesus. Porque existem pessoas que não entendem ainda a respeito de salvação, tem pessoas que não tiveram experiências profundas com Ele, mas já experimentaram cura pelo poder que há no nome de Jesus. Então, você vê alguns jovens que não tiveram experiências profundas ainda, mas uma coisa ele sabe: Jesus cura. Eu tive experiências assim nos jovens, a gente vê isso todo o tempo, jovens que sofreram um acidente de carro, como aconteceu algum tempo atrás, e um deles estava em coma, e isso me marcou demais, porque aquele jovem, ele não era cristão. Talvez algum dia ele ouviu falar que Jesus existia, mas Jesus não fazia parte do dia a dia dele. Quantos entendem isso? Não fazia parte, até que ele sofreu um acidente, ele estava em coma, e aí toda a sua família lembrou que ouviu um dia falar que Jesus tem poder para curar. Jesus se apresentou para aquela família como alguém que tem poder para curar, e esse jovem foi completamente curado. Olha que interessante, abra sua Bíblia comigo em João 9:1, e a gente vai passear um pouco hoje sobre o que a palavra de Deus diz a respeito de quem Jesus é. João 9:1. Todos acharam? João 9:1 diz: ao passar, Jesus viu um cego de nascença, e os seus discípulos então lhe perguntaram: mestre, quem pecou, esse homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Então disse Jesus: na verdade, nem ele e nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Porque enquanto é dia, nós precisamos realizar a obra daquele que me enviou, porque a noite se aproxima quando ninguém mais pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isso, então Jesus cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou nos olhos daquele homem. Então ele disse: agora vai e lava-se no tanque de Siloé. O homem foi, se lavou e voltou vendo. Os seus vizinhos então, que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é esse aquele homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns então afirmavam que era ele, outros diziam: não, só parece com ele, mas o próprio insistia: sou eu mesmo. Então como foram abertos seus olhos? Perguntavam eles. E ele respondeu: olha, existe um homem chamado Jesus, e ele misturou terra com saliva e colocou nos meus olhos, e disse que eu fosse me lavar. Eu fui, me lavei
e agora vejo. Ei, preste atenção, olha para mim. Essa história muitos de nós já ouvimos várias vezes. Fala a respeito de um cego de nascença que foi encontrado por Jesus no meio do caminho. Diga comigo assim, no meio do caminho. Talvez tenha sido assim que Jesus te encontrou, no meio do caminho. Você não estava procurando, mas Ele passou por você e num determinado momento da tua vida, Ele entrou na tua história. Foi assim com aquele cego. Jesus olha para aquele cego e Ele tem misericórdia dele. Ele pega então saliva, mistura com terra e Ele faz um lodo e coloca nos olhos dele. E aquele cego, ele volta a viver. Eu vou acelerar para que a gente possa compartilhar tudo que Deus tem para hoje. Preste atenção. Sabe por que as pessoas ficaram tão impactadas? Porque até aquele momento, nenhum homem sobre a face da terra que tivesse nascido cego tinha voltado a enxergar. Esse é o primeiro milagre que a gente ouve falar sobre alguém que nasceu cego e que agora passa a ver. E sabe o que me deixa impressionado? As pessoas que conheciam aquele cego ficaram tão impactados que eles achavam mais fácil acreditar que era uma outra pessoa do que acreditar que aquele cara tinha sido curado. Eu não sei com você, mas isso aconteceu comigo. Algumas pessoas que caminhavam do meu lado, quando viram o que Deus começou a fazer, falaram: não, mano, deve ter alguma coisa errada. Não é possível o que Deus está fazendo na vida do André. Porque há 10 anos atrás, Jesus entrou na minha vida e mudou a minha história. Só que eu tenho uma história antes de Jesus e uma história depois de Jesus. O problema é que a gente fala de Jesus, mas às vezes as pessoas não percebem diferença entre antes e depois dele entrar na nossa vida. Ei, presta atenção. Aquele homem começou a andar no meio da comunidade onde ele fazia parte, e as pessoas falaram: cara, não é possível que esse cara voltou a enxergar, ele nunca enxergou. E aí, só para você entender, os religiosos começam então a cercá-lo e fazerem questionamentos porque ninguém conseguia entender. Eu vou adiantar aqui só para você entender. A Bíblia diz que começaram então a questionar até os pais dele, mandam chamar os pais do cego e começam então a questionar: realmente esse é o seu filho? E os pais dele dizem: olha, de fato é o nosso filho. E vocês admitem que ele nasceu cego? E os pais dizem: cara, vocês têm que perguntar isso para ele, eu não quero me envolver com isso. Porque eles tinham medo de ser expulsos da sinagoga. Ei, tem momentos em que você se posicionar como alguém que crê em Jesus vai tirar você de alguns ciclos sociais. Mas eu prefiro estar com Jesus do que estar buscando aceitação em alguém que não crê no que Ele fez na minha vida. Tem um testemunho maravilhoso, cara, do que Deus fez comigo, porque eu era alguém que não desejava ser crente. Pensa alguém que não gostava de crente, pensa alguém que nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Esse alguém era eu. Tava tudo bem comigo, cara, pra mim tava tudo certo, eu tava vivendo os meus sonhos, eu tava morando fora, fazendo faculdade, morava sozinho num apartamento, tinha 17 anos, fazia o que eu quisesse. Só que um dia eu recebi uma ligação e meus pais falaram assim: filho, a gente aceitou Jesus. E eu lembro que aquilo bateu como uma bomba no meu coração, porque para mim é como se a gente tivesse decadente. Eu falei: pai, a gente já passou tanta coisa, a gente já quebrou, meus pais faliram numa determinada época da nossa história. Eu falei: agora vocês viraram evangélicos? O que está faltando agora para a nossa família? É surreal o que Deus faz. Ei, preste atenção. Eu creio que o que Deus fez na minha vida é para provar que só Ele poderia mudar a minha história. Não era algo que eu desejava, não era algo que esperava. E outra coisa, preste atenção, os sonhos que hoje eu vivo, eu nem sabia que Ele tinha para mim. Eu vou visitar meus pais de férias da faculdade, chega lá, meu pai fala: filho, o pastor quer visitar você aqui, ele só quer te dar um abraço. Eu falei: pai, você vai começar a trazer pastor aqui em casa, pai? Eu lembro como se fosse hoje. Eu falei: tá bom, pai, eu vou cumprimentar ele, mas eu não quero me envolver. E aí eu lembro que entrou o pastor, eu sempre brinco que ele era muito feio, ele parecia com o pinguim do Batman. Entrou aquele pinguim do Batman, eu falei: tudo bem, pastor? E aí entrou a esposa dele, eu falei: tudo bem? E aí entraram as filhas dele, eu falei: opa, eu vou ouvir o que esse cara tem para falar. Tudo bom? Fica à vontade, pode sentar. Você quer uma água? Tá tudo certo? Ei, preste atenção, maravilhoso o que Deus faz. Eu comecei a perceber algo diferente naquela família, e não estava ligado ao que eles falavam, mas estava ligado ao que manifestava neles. Terminou aquela tarde e eu falei para minha mãe: mãe, eu achei legal demais a família do pastor. Sério, filho? Sério, achei incrível. Será que você consegue a MSN da filha do pastor para mim?
Eu vou encurtar porque eu tenho muita coisa para falar hoje, preste atenção. A gente começou a se comunicar pela MSN e eu quero falar principalmente para as meninas agora. Ei, entenda isso. Eu vivia em meio a boates, eu vivia em meio a festas e eu já tinha encontrado inúmeras meninas até aquele momento. Mas aquela menina tinha algo diferente. O que tinha nela eu nunca encontrei nos lugares onde eu andava. Sabe o que me constrange hoje como pastor? É por isso que Deus coloca um senso de urgência quando eu falo para a juventude. Me constrange quando eu vejo meninas que têm algo que o mundo não consegue oferecer, tentando se comparar com o mundo para buscar a aceitação. Ei, preste atenção. Aquilo que você tem em Deus, ninguém pode dar. Você tem algo que todo mundo deseja, mas ninguém tem coragem de reconhecer até que a crise venha e eles vão lembrar de você. Ei, preste atenção. Tem um cara que estuda comigo e ele é diferente. Tem um cara que estuda comigo, é diferente, porque ele pode falar o que for a teu respeito, mas no momento que as coisas apertam, ele sabe que você tem uma resposta que os outros amigos não têm. Sabe por que eu nunca me imaginei evangélico? Porque as pessoas que se diziam evangélicas não me atraíam para o evangelho que eles diziam ser bom. Eu nunca tive um bom testemunho de quem era evangélico, porque as pessoas que eu conhecia na escola e se diziam evangélicos não faziam diferença nenhuma dos outros que também não se diziam. Para mim era igual, era tudo igual. Até que um dia entrou na minha história alguém que manifestou aquilo que pregava. E aí tudo mudou, tudo passou a fazer sentido. Só para resumir essa história, um dia a gente conversando na MSN, ela falou: Dé, eu tenho que sair porque está na hora do culto. Eu falei: não, peraí, vamos continuar conversando. Ei, não tinha maldade na conversa, e era isso que era mais louco. Eu nunca tinha experimentado um relacionamento assim. Peraí, vamos continuar conversando. Ela falou: não, eu tenho que ir para o culto, eu estou saindo. E ela saiu. Eu entrei no banho correndo, tomei um banho, falei: mãe, compra uma passagem, pelo amor de Deus, eu tenho que ir para São Gonçalo. Eu entrei no ônibus, fui para São Gonçalo, uma cidade que eu não conhecia. Cheguei lá, peguei uma Kombi, eu errei o lugar onde estava, fui para um outro bairro. Resumindo, cheguei lá numa igreja Assembleia de Deus tradicional no interior de São Gonçalo. Eu lembro que quando eu cheguei, o obreiro me recebeu, mano, olha só isso. O cara de terno chegou e falou assim: tudo bom, jovem? Você veio buscar a Deus? E eu me senti muito mal, porque eu pensei: não, cara, não vim. Eu vim para desenrolar com a filha do pastor. Eu falei: mais ou menos isso, eu estou esperando uma pessoa. O que você está esperando? Eu falei: filha do pastor. Ela não chegou ainda. Eu falei: como assim não chegou ainda? Mano, eu vim de Cabo Frio, eu peguei um ônibus, eu peguei uma lotação, eu vim para o bairro errado. Ela não chegou ainda. Eu falei: beleza. Daqui a pouco chega ela vestidão até o tornozelo, e eu falei: mano, o que eu estou fazendo aqui, brother? Tinha algo diferente que me atraía nela. Não estava ligado ao que ela vestia, não estava ligado aos lugares que ela andava. Era o que tinha dentro dela. Ei, o que tem dentro de você tem mais valor do que o que você veste, os lugares por onde você anda, onde você mora. Ei, o que tem dentro de você é algo que o dinheiro não pode comprar. É inegociável. Sabe por que a gente não pode vender o que existe dentro de nós? Porque já foi comprado. Eu lembro que eu cheguei naquela igreja e foi muito louco, porque você imagina, eu sempre brinco com isso, parece que eu tinha entrado em Nárnia. Eu ouvi falar que aquilo acontecia, mas eu nunca tinha visto. Pessoas falando em outras línguas, pessoas rodopiando e gente assim. Eu falei: cara, que loucura isso aqui, mano. E os corinhos de fogo, eu falei: cara, o que eu estou fazendo aqui, brother? Eu lembro que eu me sentei, daqui a pouco do nada o cara do meu lado levantou, o cara do meu lado esquerdo levantou, eu levantei também. Aí o cara abriu um livro, eu falei: mano, eu não recebi esse livro não. O cara falou: mas você é do coral? Eu falei: coral? Quando eu olho para ela desesperado, eu estava sentado no meio do coral da igreja, irmão. Você consegue entender isso? No meio do coral da igreja. Se tinha alguém que teve uma primeira experiência traumática com a igreja evangélica, fui eu. Mas aquela menina continuou me atraindo a desejar o que ela tinha. Ei, preste atenção. Eu aceitei a Jesus com aquele pastor. Eu fui batizado nas águas com aquele pastor. E eu falei: cara, eu preciso recompensar esse homem de alguma forma. Alguns já entenderam o mistério. Falei: o que eu posso fazer? Esse cara tem tudo, cara. Falei: pastor, eu quero retribuir tudo que você fez por mim, pela minha família. Então eu queria casar com a sua filha. E esse mesmo cara que me apresentou para Jesus, levou a sua filha até o altar, me entregou. E hoje se alegra em ver que aquilo que Deus começou numa visita
sem grandes pretensões, gerou um ministério pastoral, e só Deus sabe aonde Deus vai levar a nossa geração. Ei, preste atenção, um encontro foi capaz de mudar a minha história, e assim foi com aquele cego também. Ele não tinha a menor ideia de quem era Jesus, isso que é mais maravilhoso. Sabe por que os religiosos ficaram completamente irritados? Porque eles não entendiam como que alguém que não conhece nada de Deus pode ser agora curado por Ele. E é isso que a gente tem visto. O problema é que os religiosos, eles acham que tudo está limitado a eles, mas a graça de Deus está disponível para todo aquele que nele crê. Deus manifestou graça sobre aquele homem. Olha só que maravilhoso, acompanha comigo João 9, versículo 32. Um pouco mais à frente diz: todo mundo em torno daquele cara que era cego, perguntando como aconteceu, e olha o que ele respondeu. Ele disse: olha, ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, ele não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, então, os religiosos, as pessoas que estavam em torno dele, falaram: você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? E então o expulsaram. Jesus então ouviu que ele havia sido expulso, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? E perguntou ao homem: quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? Ei, preste atenção, isso é maravilhoso. Jesus tinha acabado de curá-lo, e ele não tinha a menor ideia ainda de que Jesus era alguém que poderia salvá-lo também. Alguns de nós já tiveram a revelação de que Jesus cura, amém? Mas isso é só parte do que ele é. Jesus salva também. Ele é muito mais do que um Deus que quer curar a tua enfermidade física. Isso ele faz no meio do caminho, ou seja, enquanto você caminha com ele, isso flui naturalmente dele, mas ele quer fazer mais com você. A gente vê algumas igrejas hoje que só falam de cura física. Você vê uma rotatividade, pessoas entram, recebem a cura e vão embora. Sabe por quê? Porque elas não estão em busca de relacionamento com Deus, elas só querem curar as suas enfermidades. Quando Deus está falando: ei, preste atenção, você vai ser curado naturalmente no meio do caminho. Não precisa se preocupar com a cura das suas enfermidades, porque eu já levei sobre mim as suas doenças e as suas enfermidades. Isaías 53 fala sobre isso. Só que Jesus agora se revela não só como alguém que cura, e agora ele se revela como alguém que salva. E ele faz essa pergunta: você crê no Filho do Homem? E ele pergunta: mas quem ele é, Senhor, para que eu creia? E Jesus então disse: você já o tem visto, é aquele que está falando com você agora. Aleluia. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. E disse então Jesus: eu vim a esse mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com eles ouviram dizer e perguntaram: acaso nós também somos cegos? E disse então Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Sabe o que Jesus está dizendo? Agora ele já não está falando de uma cegueira física, ele está falando de uma cegueira espiritual. Jesus está dizendo: olha, eu não vim para aqueles que acham que sabem todas as coisas. Eu não vim para aqueles que acham que são bons demais e não precisam de mim. Eu não vim para aqueles que acham que conhecem demais, porque esses dizem que conseguem enxergar. Eu vim para aqueles que reconhecem que não são nada sem a minha graça. Eu vim para aqueles que reconhecem que precisam de mim. A minha pergunta nessa manhã é: quantos aqui creem e reconhecem que precisam dele nessa manhã? Aquele homem foi curado e reconheceu Jesus como Salvador, e esse é o primeiro ponto. Eu quero que você declare comigo: Jesus tem poder para me curar hoje. Aleluia. Existem inúmeros momentos em que Jesus encontra pessoas com todo tipo de enfermidade, como aquele homem da mão mirrada, como cegos, leprosos que iam até ele. E é maravilhoso porque em vários casos Jesus faz uma pergunta que a gente não consegue entender o motivo. Ele pergunta: o que queres que eu te faça? Em alguns casos era óbvio. Imagina alguém leproso chegar diante de Jesus e ele perguntar: o que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia o que ele precisava? É claro que ele sabia. Mas Jesus, ele só pode te curar naquilo que você reconhece que precisa ser curado. Ei, preste atenção, essa pode ser a chave para que você receba hoje uma cura que você espera há muito tempo, seja em qualquer área. Jesus tem poder para curar as suas emoções. Jesus tem poder para curar você no físico. Jesus tem poder, você só precisa reconhecer que precisa dele.
Feche teus olhos, em nome de Jesus, eu quero orar por você. Deus, aqui está uma geração de jovens, Pai, e só o Senhor sabe o quanto a gente tem sido bombardeado. Deus, a gente tem encontrado hoje jovens com depressão, jovens com síndrome do pânico, jovens, Deus, com todo tipo de problemas emocionais, cadeias emocionais, jovens, Deus, que estão presos nas suas próprias razões, jovens, Deus, que sofrem com rejeição por parte dos pais, falta de atenção, complexo de inferioridade, jovens lutando para tentar ser aceitos. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, nós reconhecemos que precisamos de Ti, nós reconhecemos que precisamos, Pai, ser curados hoje. Então vem sobre as nossas emoções, Pai, vem, Pai, em nome de Jesus, e transforma o nosso coração nessa manhã. A gente não quer esperar por um próximo acampamento, a gente não quer esperar chegar o dia de amanhã, a gente precisa ser curado hoje, Pai, em nome de Jesus, amém. Mateus 7,7 diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, e aquele que busca e encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Porque qual de vocês, se o seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Olha o que a palavra diz: se vocês que apesar de serem maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas àqueles que pedirem. Aleluia. Eu quero agora caminhar com você para uma segunda revelação de quem Jesus é. Declare comigo assim: Jesus tem poder para me salvar. Vocês estão comigo, amém? Acompanha comigo, a gente tem só mais uns 20 minutos. Eu não consegui dormir de ontem para hoje, eu fui dormir 6:30 da manhã. Então eu com certeza estou mais cansado do que você, ok? Se você estiver cansado, olha para mim, olha como é que eu estou com olheira. Você vai falar: não, mano, eu vou ajudar esse cara, porque o cara está dando sangue ali. Olha que maravilhoso. Abra comigo a sua Bíblia em Colossenses 2:9. Vamos correr para a gente não perder nada. Colossenses 2:9, a gente vai ler até o versículo 15. Diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. E aí, presta atenção. O que tem a ver esse lance de circuncisão? Eu não estou entendendo muito bem o que a palavra quer dizer. Na época em que esse texto foi escrito, as pessoas passavam por um processo de circuncisão, que é você retirar uma parte da carne. O que a palavra está dizendo é o seguinte: olha, para aqueles que estão em Cristo, agora não vai ser retirada uma parte da carne como a circuncisão feita por mãos humanas, mas em Cristo, agora é feito despojar de toda a carne. Ou seja, aqueles que estão em Cristo, a carne não tem mais autoridade sobre eles. Sabe o que a palavra está dizendo? A graça de Jesus não é só para liberar você do pecado que você cometeu. O que a palavra está dizendo é o seguinte: a graça não é só para tirar do teu coração o peso que você sente quando você peca. Porque Jesus não morreu só para liberar você do teu pecado. Jesus morreu para te dar autoridade sobre o pecado. Você não precisa pecar mais. Durante muito tempo a gente falou: ei, preste atenção, você não pode transar antes do casamento, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Só que as pessoas acabavam fazendo, por quê? Porque os jovens entendiam que aquilo dependia da força de vontade deles. Mas a graça revela que não é pela nossa força, mas é porque em Cristo nós temos autoridade sobre a carne, o pecado, as doenças, as enfermidades e a morte. Em Cristo. Olha que maravilhoso o que Colossenses está dizendo. Em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade, ou seja, Ele é plenamente cheio de Deus. Ele é 100% homem, mas Ele é 100% Deus. Agora, quer saber qual é a boa notícia? A palavra de Deus diz que agora, porque nós estamos em Cristo, que é o cabeça de todo poder e autoridade, nós também recebemos a plenitude. Quantos se alegram com isso? Agora que nós estamos em Cristo, nós também somos cheios da vida de Deus.
Você é cheio da vida de Deus. Você é cheio da vida de Deus. Aquilo que estava em Jesus agora está em você. Aquilo que estava sobre Jesus agora também está sobre você. Ei, presta atenção. Aleluia. Continua comigo, diz assim: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com eles vocês foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Porque quando vocês estavam mortos em pecados, Deus o vivificou juntamente com Cristo, porque Ele nos perdoou todas as transgressões, Ele cancelou a escrita de dívida. Quantos podem dizer amém? Que consistia em ordenanças e que nos era contrária, Jesus Cristo removeu, pregando todas elas na cruz. Olha que maravilhoso, acompanha comigo. Jesus então, tendo despojado todos os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles naquela cruz. Sabe o que a palavra está dizendo? O mesmo Jesus que salva e que cura é o Jesus que agora transforma completamente a história de todo aquele que nele crê. Ei, preste atenção. Por que muita gente tem se desviado? Porque está entendendo Jesus só como alguém que salva. Jesus não é só alguém que salva. Cara, você sabia que tem pessoas que creem que Jesus salva e se desviam do mesmo jeito? Você sabia que tem pessoas que têm falado, olha, Jesus salva, e no meio do caminho acabam se enfraquecendo e ficam, desistem, se cansam. Sabe por quê? Porque Jesus não só veio para trazer salvação, mas Jesus veio para trazer transformação. Jesus não veio só para fazer com que você creia que Ele te salva. Jesus veio para transformar você assim como Ele é. A palavra de Deus diz que assim como Ele é, somos nós também. Jesus quer transformar você na expressão de quem Deus é. Cartas vivas, por onde você passar, independente daquilo que você fala a respeito de Jesus, as pessoas vão ver Jesus em você. É essa a promessa do Evangelho. Ei, olha só que maravilhoso. John Stott diz que o motivo pelo qual o nosso evangelismo falha muitas vezes é que o Cristo que nós apresentamos não é o mesmo Cristo que nós manifestamos. Sabe quando isso acontece? Ei, presta atenção, vem comigo. Acontece quando a gente ouve falar que Jesus salva, mas a gente vê falta de caráter em quem está falando dele. Você já deve ter visto isso, cara. Alguém fala, mano, Jesus transforma, mas você não consegue ver transformação nele. Você vê pessoas falando, cara, Jesus salva. Talvez você veja isso na tua casa. Talvez os seus pais na igreja sejam incríveis, mas em casa você só vê briga, discussão e crise. Ei, preste atenção. Eles entenderam que Jesus salva, eles até acreditam nisso. Talvez eles não tenham experimentado ainda a revelação de um Jesus que também transforma. Jesus veio transformar a tua natureza. Sabe por que Jesus precisou morrer naquela cruz? A gente acha que a cruz veio para melhorar quem a gente é. Eu acreditei nisso muito tempo, cara. Cara, a cruz veio para melhorar quem eu sou e eu sempre me frustrava. Até que eu entendi o real propósito da cruz. Você sabe qual é o real propósito da cruz? Não é melhorar quem você é matar quem você é. Para que possa nascer quem Deus sempre quis que você fosse. Você pode celebrar isso? Quem você foi gerado para ser. Aleluia. Esse é o propósito da cruz. Por isso que a nossa geração está enfrentando dificuldades muitas vezes, porque a gente ouve várias vezes mensagens que mais parecem autoajuda. A gente ouve algumas mensagens que deixam a gente estimulado, e a gente fala, cara, eu vou vencer, eu vou fazer diferente. Chega na segunda-feira, você se sente fraco, na terça-feira você já está caindo nos mesmos pecados, na quarta-feira você não está nem mais querendo ir para a igreja de novo. Por quê? Porque você entendeu que era na tua força. Agora Cristo fala, ei filho, a minha cruz não vai melhorar quem você é, porque quem você é não tem valor nenhum, mas quem eu vou te tornar tem valor eterno. Ei! É isso que Colossenses está falando. Jesus, ele pegou todo o meu pecado e o seu pecado e ele o colocou naquela cruz. Ei, preste atenção. Você sabia que a cruz não anulou o julgamento de Deus sobre toda a carne? Deus não chegou e falou assim, olha, preste atenção, todo o pecado dessa galera que está aqui na sala, eu vou anular agora o julgamento. Não tem mais julgamento, vocês estão livres. Não foi assim que Deus fez. Deus falou, mano, olha só, o teu pecado precisa ser pago. O meu pecado precisa ser pago. O teu pecado precisa ser pago. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte.
Deus não anulou o julgamento, só que Ele transferiu a condenação. Ei, preste atenção. O que Deus fez foi o seguinte: o pecado que tem sobre você e que traria morte, eu vou lançar agora sobre o meu filho. Ei, o pecado que estava sobre a tua vida, se você crê no meu filho, agora eu lanço sobre ele. Você quer ser salvo? Então me dá toda a condenação que estava sobre você e eu coloco sobre o meu filho. É por isso que Jesus, quando chega próximo daquela hora, ele está percebendo que está chegando o momento e ele vê aquele cálice. Ei, o que Jesus fala para Deus: Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele não estava preocupado com a morte. Ele estava com medo da ira de Deus que vinha sobre ele. Cara, a ira de Deus do meu pecado, do seu pecado, veio toda sobre ele. Isaías 53 diz que certamente Jesus tomou sobre si as nossas doenças e enfermidades. O castigo que agora nos traz a paz estava sobre ele. Sabe por que a gente é livre? Deus não cancelou o julgamento, cara. Mas Jesus, ele recebeu a nossa condenação no nosso lugar. É por isso que Colossenses diz: Jesus naquela cruz, ele colocou o escrito de dívida e ele humilhou publicamente todos os demônios e todas as autoridades do inferno, dizendo: olha, a dívida que existia sobre a tua vida, agora eu paguei, não existe mais. Eu vim nessa manhã declarar: ei, não existe mais peso de condenação sobre você, porque o teu pecado já foi pago naquela cruz. André, e se eu não quiser viver livre? O preço já foi pago, mano. Quem está desperdiçando isso é você. Mas é indiferente, porque Jesus já recebeu sobre si o peso pelo teu pecado. Jesus já recebeu sobre si o peso da tua condenação. Agora decide você. Você quer viver a vida de Deus? É esse o chamado da nossa juventude. Ei, eu não vim aqui para falar: meu irmão, em Cristo você vai ter a melhor vida dessa terra. Eu vim para falar: ei, meu irmão, em Cristo você vai ter vida eterna. Vida eterna. É isso que a palavra de Deus diz. Abra comigo Mateus 16, versículo 13. Mateus 16, 13. Eu quero falar sobre uma das coisas mais loucas que eu já vi acontecer na Bíblia. Vocês estão comigo, amém? Mateus 16, 13. Cara, olha só que louco isso. Chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Jesus chega para os discípulos, reúne eles e pergunta: cara, quem eles estão dizendo que eu sou? Você acha que Jesus estava com crise de identidade? Você acha que Jesus estava preocupado com quem estava dizendo? Ei, preste atenção. Jesus não estava preocupado com o que a multidão dizia a respeito de quem ele era. Jesus queria saber no coração de quem caminhava com ele: quem você pensa que eu sou? Para mim tanto faz o que a multidão fala a respeito de Jesus. Agora, quem eu penso que ele é faz toda a diferença para mim. Quem você pensa que Jesus é, mano? Quem é Jesus para você? Quem você crê que ele é? Jesus faz essa pergunta aos discípulos e Pedro tem uma revelação. Ei, olha só. Simão Pedro então respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu então Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem vencê-la. Ei, acompanha comigo aqui. Cara, olha que incrível isso. Jesus pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro tem uma revelação. Ei, preste atenção. Eu creio que você é o Filho de Deus, você é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus, quando vê o que está no coração de Pedro, fala: Pedro, só o meu Pai pode ter te revelado isso. Olha só que maravilhoso. Jesus, ele fica tão maravilhado com a revelação que Pedro tem, que ele diz: Pedro, olha, sobre essa revelação de que eu sou o Filho de Deus que tira o pecado do mundo, sobre essa revelação, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Isso é maravilhoso. Jesus, ele percebeu que Pedro não via mais ele como alguém que salva apenas, não via mais ele como alguém que cura apenas, mas Pedro tinha entendido: não, presta atenção, Jesus é muito mais do que alguém que salva e cura. Jesus é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo.
Maravilhoso. Você consegue imaginar, ei, acompanha comigo aquela cena. Você consegue imaginar o ambiente que estava naquela revelação? Olha o que Jesus continua dizendo para ele: Pedro, eu lhe darei a chave do reino dos céus. E aquilo que Jesus declara sobre Pedro vem sobre toda a igreja. Então, o que Jesus está declarando para Pedro, está declarando para mim e para você como igreja. Ele está dizendo: olha, eu darei a vocês como igreja, no meu nome, a autoridade nos céus. E eu darei para vocês as chaves dos céus, para que aquilo que vocês ligarem na terra seja também ligado nos céus, e para aquilo que vocês desligarem na terra também seja desligado nos céus. Então ele advertiu os seus discípulos: olha, não contem a ninguém que eu sou Cristo. E desde aquele momento então Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e que ele sofresse muitas coisas na mão dos líderes religiosos. Ei, preste atenção, vocês estão comigo? Preste atenção nisso, cara. Jesus ele chega para os discípulos e fala: olha, já que vocês já entenderam quem eu sou, deixa eu explicar uma coisa para vocês. É necessário agora que a gente vá para Jerusalém, porque eu vou ser humilhado, eu vou ser castigado, eu vou ser perseguido e eu vou ser morto. E logo depois a minha Bíblia, a sua Bíblia diz o seguinte: então Pedro, aquele que acabou de ter uma revelação a respeito de quem Jesus é, chama Jesus à parte. É o que a gente chamou de chavado. Pedro chama Jesus de chavado e fala: mestre, isso nunca vai acontecer. Olha só que maravilhoso. Senhor, nunca isso acontecerá. Então Jesus se vira para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, porque você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ei, preste atenção, Pedro acabou de ter uma revelação a respeito de quem Jesus é. Jesus acaba de chegar para Pedro e falar: Pedro, sobre essa revelação eu vou edificar a minha igreja, e eu dou autoridade para a minha igreja para desligar na terra o que vai ser desligado nos céus, para ligar na terra o que vai ser ligado nos céus. E aí ele chega e fala a respeito da redenção: olha, é necessário que eu morra para que se cumpra a promessa do meu Pai. E aí Pedro chama ele no canto e fala: Jesus, isso nunca vai acontecer. Sabe o que isso me revela? Como eu e você caminhamos muitas vezes ao lado de Cristo, a gente consegue reconhecer que Ele é Salvador, mas a gente tem dificuldade de reconhecer que Ele é também Senhor. Pedro entendeu que Ele era o Filho de Deus, mas Pedro não queria se submeter plenamente à vontade dEle. Sabe o que Pedro estava dizendo para Jesus? Eu não aceito que você morra. Sabe o que Jesus entendeu? Eu não desejo que o plano da redenção se cumpra. Por que Jesus ficou tão revoltado? Porque Jesus sabia que se ele não morresse, não se cumpriria a promessa que disse que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E aí, presta atenção. Quando Pedro chega para Jesus e fala que não vai permitir que aquilo vai acontecer, sabe o que deve ter vindo na hora na cabeça de Jesus? A minha imagem e a sua. Todo o projeto da redenção, Jesus falou: aí, presta atenção, nada vai me separar do propósito pelo qual Deus me colocou aqui. Jesus, ele tem poder para curar. Você pode declarar isso comigo? Jesus tem poder para curar. Jesus tem poder para salvar. Jesus tem poder para transformar. Mano, se Cristo não for Senhor sobre a tua vida, você pode até crer quem Ele é, você pode até ter algumas revelações a respeito de quem Ele é, mas vai chegar num momento em que quando Ele apresentar a vontade dEle para você, você vai falar: Deus, é impossível que isso aconteça. É impossível que isso aconteça, quando na verdade você pode estar diante do maior milagre de Deus na tua vida. Você pode estar diante talvez de um desafio absurdo, mas nesse desafio Deus quer levar você a ter sonhos maiores. Ei, você acha que eu nunca passei desafios na minha caminhada de fé? Você acha que está tudo certo desde que eu aceitei Jesus? Você acha que eu nunca tive crise? Nunca tive preocupações, eu nunca tentei entender algumas coisas e não consegui entender, mas depois de que tudo se acalmou, eu entendi que Deus continua sendo bom. Eu estava falando com nosso amigo hoje, vindo no carro, sobre algo que me marcou demais. Um pastor lá no Rio de Janeiro, ele está indo para o enterro de uma criança que é filho de uma família lá da igreja dele. E o coração dele está angustiado, e ele está indo para aquele enterro e ele fala: Deus, eu não consigo entender, toda a nossa igreja se uniu em oração, a gente cobriu a vida dessa criança, a gente declarou que o Senhor ia curar, e agora eu estou indo enterrar essa criança. O que eu vou dizer para a família deles?
No meio do caminho, enquanto ele está indo para o enterro, o telefone toca e um outro membro da igreja fala: pastor, meu filho acabou de nascer, eu quero te agradecer porque Deus é maravilhoso. Pastor, ele nasceu saudável, ele contrariou todos os médicos, meu filho nasceu perfeito. O pastor desligou o telefone e ele falou: a percepção que eu tenho, se Deus é bom ou ruim, depende da circunstância que eu estou vivendo. Naquele funeral, as pessoas estão entendendo que Deus é mau, Deus não foi capaz de salvar uma criança. O que aquela criança tinha a ver com isso? Mas naquele quarto de hospital, a percepção das pessoas é que Deus é maravilhoso. Ei, preste atenção, chega de achar que Deus é bom ou ruim, de acordo com aquilo que você está passando. Deus continua sendo bom. Deus continua sendo bom, Ele é bom em todo tempo, em meias circunstâncias. Ei, se você começar a olhar os heróis da fé, preste atenção, eu compartilhei isso com a juventude esse mês. Você pega a história de Paulo, o cara que teve as maiores revelações a respeito do reino de Deus e do evangelho de Jesus. Você acha que nos nossos padrões hoje, Paulo foi alguém de sucesso? Cara, Paulo morreu sozinho, mano. Pobre. Se for analisar pelo nosso padrão de sucesso, talvez Paulo seja um dos caras mais derrotados da história do evangelho. Mas aos olhos de Deus, ele foi um homem que teve as maiores revelações a respeito do seu reino e da sua justiça. Ei, não pauta a tua história por aquilo que você está passando hoje, porque Deus não vê como os homens veem. Deus não vê como os homens veem. Aleluia. Aleluia, Deus, obrigado por essa palavra nessa manhã. Obrigado, Deus, porque nós queremos ser transformados, Deus. Aleluia. Gente, desculpa, eu precisava compartilhar isso com vocês. Tem alguém sendo edificado? Amém? Olha o que a palavra de Deus diz ao meu respeito, a seu respeito. Não precisa abrir, está lá em 1 Pedro 2,9. Depois você medita sobre isso. A palavra de Deus diz: vós, porém, vocês, porém, são geração eleita. Vocês são sacerdócio real, nação santa. Vocês são povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Para que Deus fez isso, cara? Porque Ele quer restaurar em você aquilo que foi perdido. Deus quer restaurar no Filho a imagem do Pai. Ei! André, o que isso tudo tem a ver com sinais? Eu vou te explicar. Se a gente ficar só buscando sinais sem entender quem Cristo é, a gente vai se mover em busca de poder, mas sem entender o propósito eterno pelo qual o poder flui. Mano, sabe por que tem muita gente que se perdeu? Porque a gente viu uma geração que buscava poder. A gente viu uma geração que só queria falar de poder. Poder, 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 poder. Ei, preste atenção. Poder sem caráter não transforma. Poder sem caráter não liberta. Poder sem caráter não vai manifestar o propósito que Deus tem para a nossa geração. E eu vou te dar um exemplo claro disso. Eu preciso correr, preste atenção. Aleluia. Lucas 10, do 1 ao 9, fala a respeito da missão dos 70 discípulos. Acompanha comigo, por favor, abra sua Bíblia. Lucas 10, do 1 ao 9. Cara, eu acho que eu sou a pior pessoa para pregar para jovens e adolescentes, mano, quando eu tô nessa pegada, porque eu preciso compartilhar, mano, o que tá ardendo dentro de mim. É um senso de urgência. É como se eu deixasse de falar algo que você precisa. Eu não estou preocupado se vai ser uma pregação animada, eu estou preocupado se você vai ser transformado. Talvez em algum dia você vai encontrar e vai falar: mano, aquela palavra mexeu comigo e eu saí com uma fome de Deus. Eu não quero mais me mover em busca só de dons, eu não quero me mover só em busca de sinais. Você pode aplaudir a Ele por isso. Eu quero ser a manifestação assim como Ele é. Glória a Deus. Aleluia. Lucas 10, 1 diz: depois disso o Senhor então designou outros 72 e os enviou 2 a 2, e para que eles fossem adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ou seja, Jesus separa alguns discípulos e pede para que eles possam ir preparar o caminho antes que ele vá.
Então Jesus diz para eles: olha, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, porque eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. Não saúdem a ninguém pelo caminho. E quando entrarem numa casa, digam primeiro: a paz está sobre esse lugar. E se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre eles. Senão ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa, comam e bebam o que lhe derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa, mas preste atenção. Eu estou seguindo com você até aí para você entender aonde a gente vai chegar. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Agora olha só que maravilhoso que diz no versículo 9. E curem os doentes que ali houver, e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Isso é maravilhoso, sim ou não? Jesus está declarando sobre vocês: eu dou autoridade para curar enfermos e declarar as boas novas. Aí lá no versículo 20, ei, acompanha comigo, diz que os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submeteram a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. O que Jesus está dizendo é o seguinte: ei, preste atenção. Vocês estão impressionados que os demônios se submetem? Eu vi, ele caiu dos céus como relâmpago. Vocês estão impressionados que os demônios se submetem? Eu sou nome sobre todo nome, eu dei o meu nome a vocês. Vocês acham que algum demônio não resistiria ao meu poder? Pensa na frustração de Jesus. A palavra de Deus diz que todas as coisas foram criadas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. O autor da vida, o autor da redenção e a essência do evangelho que a gente está falando nessa manhã, chega para os discípulos e dá para eles autoridade sobre todas as coisas, e eles voltam impressionados porque os demônios se submeteram. Jesus, frustrado, fala: ei, preste atenção, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Agora, contudo, vocês se alegram, não mais porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Que Deus está dizendo o seguinte: mano, para de ficar feliz quando você vê poder sendo liberado, porque isso acontece naturalmente. Sabe o que tem que ser a razão da tua alegria? É saber que você não tinha acesso à vida eterna, mas agora em Cristo o teu nome está escrito também nos céus. Seu nome está escrito nos céus, cara. A gente não era merecedor, mas Ele desejou fazer. Aleluia. Cara, a questão não é o poder que sobre nós foi liberado, mas os frutos desse poder. Poder sem propósito vira entretenimento. Poder sem propósito vira entretenimento. Ei, preste atenção, guarda isso no teu coração. Manifestação de poder sem caráter vira distração. Você acha que está tudo bem, cara, mas Deus nem te conhece, porque você libera poder dele, mas você não é conhecido por ele. A Bíblia diz que vai chegar um tempo em que muitos chegarão para ele e falarão: Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós profetizamos. A pergunta que eu te faço é: você acha que essas pessoas tinham aceitação no meio em que eles viviam? É claro que tinham. Você acha que essas pessoas no meio gospel eram aceitas? É claro que eram, porque elas profetizavam e elas expulsavam demônios. Agora, o que Jesus vai responder? Ei, presta atenção: apartai-vos de mim, porque vocês não são conhecidos meus. Sabe o que Jesus está falando? De uma geração que trabalhou para ele, sem conhecê-lo. Uma geração distraída com o poder fluir e mover sobrenatural. Esqueceu de ter tempo com Deus. Preste atenção, cara, eu não sei quanto tempo eu vou viver, eu não sei se eu tenho mais 60 anos, eu sei que vai ter um tempo que essa vida natural vai cessar. Ei, a palavra chega a dizer que vai ter um tempo que não vai mais fazer diferença o fluir dos dons e muitas coisas que a gente tem batalhado para experimentar. O que vai permanecer é se a tua vida tem peso eterno. Os dons não serão mais necessários, porque para que curar se aqueles que são salvos não têm mais doenças e enfermidades? Para que profetizar se agora a gente vai caminhar ao lado daquele que é a essência de toda a revelação? Ei, o que Jesus está falando é o seguinte: cara, não busca os dons mais do que a mim, porque senão você vai estar cheio de poder sendo liberado, mas você não vai ter intimidade comigo.
Olha que maravilhoso. Dentro dessa comitiva que foi enviada, sabe quem estava junto? Judas, aquele que traiu Jesus. O cara tinha poder sobre ele, mano. O mesmo poder sobre Paulo deu as maiores revelações do reino de Deus. Esse mesmo poder sobre Judas não foi suficiente para impedir de trair o mestre. Sabe o que eu quero dizer nessa manhã? Não tem nada a ver com poder. Tem tudo a ver com ele nascendo dentro de nós. Não tem nada a ver com poder, cara. Aleluia. Mateus 10, 1-4 diz: e chamando os seus 12 discípulos, os seus 12, Judas ainda estava entre eles, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Havia poder sobre Judas, mas não havia vida de Deus dentro dele. Quantos aqui querem a vida de Deus, cara, nascendo dentro de você, te transformando? Deus, quando começa a transformar, mano, muda o que a gente sonha, pelo que a gente se move, muda tudo. Eu vim falar sobre sinais, mano. Você sabia que a palavra de Deus diz que toda a criação, não fala que é o mundo gospel, não fala que é a igreja evangélica, não fala que é o segmento protestante, fala toda a criação, toda ela, aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Sabe o que a criação aguarda? Não são sinais e maravilhas apenas, porque isso flui no meio do caminho. A criação aguarda que a gente possa manifestar a vida de Deus e declarar: ei, Jesus mudou completamente quem eu era, a cruz matou quem eu era e agora nasceu quem Jesus sempre quis que eu fosse. Manifestar a vida de Deus é reconciliar o propósito de Deus desde o início da criação. Cara, Deus tinha um propósito eterno para o homem quando ele foi criado. Eu não quero entrar nesse assunto, mas preste atenção. Se a gente for ler toda a história, você pega lá em Gênesis 1, Deus ele liberou sobre Adão a autoridade e poder sobre toda a criação e sobre todas as coisas. Adão então peca e ele perde esse poder. O poder que estava sobre Adão e a autoridade que estava sobre Adão agora é transferido para Satanás e para os seus anjos. Quando Jesus vem, ele vem muito mais do que curar enfermos, porque depois de algum tempo de ministério, Jesus morre. André, mas ele ressuscitou sim, ressuscitou e voltou aos céus. Como é que continua a obra dele? Continua através de você. Sabe o que a Bíblia fala? Lá em João, fala a respeito de um cara chamado João Batista, e diz o seguinte: João não era a luz, mas ele falava a respeito da luz. Tem um momento, cara, que foram procurar João Batista no deserto e falaram: João, afinal, quem você é? Você é o Messias? A gente quer saber quem você é, mano. Ele fala: eu sou a voz daquele que clama no deserto. Eu não sou o Messias, mas eu vim preparar o caminho para ele. A Bíblia diz que ele não era a luz, mas ele falava a respeito da luz. Agora olha só que maravilhoso, a Bíblia também diz que Jesus veio, ele foi batizado, começou o seu ministério, fez milagres, maravilhas, ele foi humilhado, ele foi crucificado, morto, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Agora a Bíblia diz que João não era a luz, mas falava sobre a luz. Só que depois de Cristo existe uma promessa maravilhosa. A palavra diz que agora nós somos a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Sabe o que a palavra está dizendo? Aquilo que o inferno tentou impedir, limitar na morte de Jesus, Deus agora faz com que seja acessível a todo aquele que nele crê. Ei, Jesus estava acessível para quem caminhava perto dele. Jesus, quando estava na terra de forma terrena, se você não estivesse próximo dele, talvez você nunca tivesse uma experiência com ele, mas depois que ele morre, agora ele compartilha da vida dele com todo aquele que nele crê. Agora um se torna um em todos e agora todos são um nele. Nasce a igreja. Jesus volta para os seus discípulos e fala: ei, presta atenção, vem comigo. Jesus fala: olha, o meu projeto para vocês é que vocês possam ir por todo canto e pregar o evangelho para toda criatura. Sinais e maravilhas acompanharão vocês no meio do caminho. Mas antes de vocês irem, eu preciso que vocês façam uma coisa:
aguardem até que venha sobre vocês revestimento de poder. Sabe o que Jesus está falando? Não começa na força do teu braço, porque o que eu tenho depende de mim. Não começa na força do teu braço, porque o que eu tenho depende de poder vindo do alto. Atos 2 diz que todos estão reunidos num só lugar. Isso é maravilhoso. Todos estão reunidos em um só lugar, então vem o Espírito Santo como um vento impetuoso e enche todo aquele lugar onde eles estavam reunidos, e ele vem como línguas de fogo, e eles são batizados e começam a falar em outras línguas, e aí então começa a se cumprir aquela promessa que falava a respeito do Espírito sendo derramado sobre toda a carne, e aqueles homens começaram então a profetizar e se espalhar, e então nasce a história da igreja, e chegou até mim e até você, e a pergunta é: ei, a gente tem pedido tanto liberdade, a gente tem falado tanto que não é para ser religioso, a gente tem abertura hoje para mudar a nossa roupa, pregar de boné, a gente tem batalhado tanto para quebrar alguns tabus e dogmas. A minha pergunta para a nossa geração é: quais vão ser os frutos de toda essa liberdade? Será que a gente vai ser só uma geração vestida como modinha hipster gospel, ou a gente vai manifestar a vida de Deus por onde a gente passar? Cara, Deus tem um projeto para a nossa geração, e o projeto é o mesmo desde o início. Deus não mudou. Deus não mudou os planos dele desde o início. O projeto de Deus é manifestar no Filho a expressão do Pai. O pecado roubou isso da gente, mas Jesus restaurou. Isaías, preste atenção, Isaías diz que ninguém encontrou em Jesus nada. Eu tenho mais 10 minutos, mano? Posso mais 10 minutinhos? Isaías diz: ninguém encontrou nada em Jesus que nos atraísse para Ele. Feche teus olhos, eu quero declarar algo sobre você. Pai, em nome de Jesus, libera sobre nós, Deus. Libera sobre nós, libera sobre a nossa geração poder para restaurar a nossa identidade. Deus, restaure em nós a nossa identidade como filhos, restaure em nós a nossa identidade como sacerdócio real, restaure em nós a nossa identidade, Deus, para que a gente não possa mais se mover por aquilo que a gente acha, ou por aquilo que a gente deseja, mas por aquilo que o Senhor deseja fazer através de nós, em nome de Jesus, amém. Ei, preste atenção. Isaías diz que ninguém encontrava em Jesus nada que atraísse, porque não existia formosura nele, não tinha beleza nele. Olha que louco isso. Jesus se permitiu ser desfigurado para que a nossa identidade agora fosse restaurada. O inimigo veio para matar, roubar e destruir, foi isso que Jesus declarou. Sabe o que o inimigo veio? Ele veio para desfigurar você, e você, quando se olhar no espelho, não entender mais quem você é. O inimigo veio para mudar em você, meu irmão, a tua identidade. Quando você olha no espelho, você não vê mais quem você de fato é. Aí a gente começa a se mover por aceitação, a gente começa a se mover pelos nossos sonhos, pelas nossas vontades, pelo que a gente entende que é liberdade. Só que a gente olha para o espelho, a gente não vê mais quem de fato a gente é. Só que naquela cruz, Jesus se permitiu ser completamente desfigurado, para que agora aquele que nele crê tenha a sua identidade restaurada. Sabe o que isso significa? Significa que agora você olha para o espelho e você percebe que Deus está em você. A expressão do Pai agora está restaurada no Filho. Deus está em você. Ei, você é a manifestação real de Deus por onde você passar, porque Deus está em você e você está nele. Essa é uma promessa: aquele que estiver em mim, eu estarei também nele. Sabe o que significa estar em Deus? Significa que você está protegido de tudo aquilo que vem contra ele e contra a igreja. É por isso que a palavra diz: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você já imaginou alguém pegando uma porta para machucar outro? Você já imaginou isso? Porta não é uma arma de ataque, mano. Porta é um lugar de defesa. Porta é um objeto de defesa. Sabe o que a palavra está dizendo? Não está dizendo que quando o inferno tentar atacar a gente vai permanecer de pé. Está dizendo que quando a igreja invadir o inferno, as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão. Se for para ele, meu irmão, pode aplaudir mais alto. Glória a Deus. Glória a Deus.
As portas do inferno não prevalecerão quando você for saquear o inferno para trazer a tua família de volta. Ei, você que tem um filho que está com problema nas drogas, presta atenção, com autoridade, quando você invadir o inferno para trazer o teu filho de volta, as portas do inferno não prevalecerão contra o poder investido em você. Você jovem, quando for atrás do teu chamado, ei, presta atenção, o pecado tentou roubar a tua identidade, o sexo tentou roubar a tua identidade, a masturbação, tudo aquilo que tenta te afligir tentou roubar a tua identidade, mas você vai agora com autoridade restaurar aquilo que foi perdido, porque em Cristo, todas as coisas são novas. Todas as coisas são novas. Eis que eu faço novas todas as coisas. Ei, Deus quer renovar algo nessa manhã, cara. Eu não sei de que forma Ele está falando contigo, mas você vai sair diferente aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia, restaura em nós, Pai, a identidade de quem nós somos. Chega de bater cabeça, cara, para conquistar algo que você já tem disponível. Chega de fazer força para alcançar algo que Deus já liberou sobre você. Já está liberado. Jesus está na cruz, mano, e sabe o que Ele diz? Próximo dele partir, Ele declara: já está consumado. Sabe o que significa já está consumado? Nada mais precisa ser feito, porque tudo que precisava ser feito eu já fiz por você. Você não precisa mais buscar nada, porque em mim você vai encontrar tudo aquilo que você precisa. Cara, uma geração que se encontra em Cristo não tem mais crise de identidade nenhuma. Uma geração que se encontra em Cristo não tem mais como perder tempo, porque nasce dentro de você, junto com Ele, um senso de urgência para compartilhar isso com todo mundo. Sabe quando nasceu dentro de mim? Quando eu perdi uma das pessoas que eu mais amava. Um primo meu morreu num acidente de carro. Eu recebi uma ligação e meu pai falou: filho, Vaguinho morreu. Um dos caras que eu mais amava, eu tinha expectativas a respeito da conversão dele, da caminhada dele. Só que uma ligação me disse o seguinte: olha, acabou. Cara, nasceu dentro de mim, com essa perda, um senso de urgência. Eu falei: eu não vou perder mais ninguém, eu preciso declarar aquilo que Deus tem feito. Você precisa alcançar as pessoas e declarar aquilo que Deus tem feito. Só que ninguém está preocupado com o que você vai falar, porque todo mundo fala. As pessoas só vão ser tocadas por aquilo que você manifestar, aquilo que flui naturalmente. As pessoas vão olhar para você e não vão ver mais alguém completamente perdido, mas vão olhar para você e vão ver o Pai em você. Você é a revelação dele, você é a manifestação dele. Aleluia. Aleluia, obrigado, Deus. Colossenses 1, 26 e 27 fala sobre algo maravilhoso. Não precisa abrir. Olha só que coisa incrível. Olha o que Paulo está dizendo aqui, cara. A palavra diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações. Diga comigo: aquilo que estava oculto por todas as gerações, em Cristo foi revelado. Olha o que Paulo diz: aquilo que estava oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é, sabe qual é o mistério? Cristo em vós é a esperança da glória. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, aquilo que foi encoberto durante muito tempo, porque Deus não desejou revelar, agora através do seu Filho Ele revela. Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Cristo em você é a esperança da glória de Deus. Cristo em você é a esperança da glória de Deus. Lembra que eu falei o que a palavra diz? Que toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Eles têm expectativa e a esperança deles está que em você se revele a glória do Pai. Você é a única resposta para essa geração perdida. Ei, você tem a única mensagem capaz de mudar completamente uma história. Você sabia disso? Você carrega dentro de você a única mensagem que tem poder para libertar, curar, salvar, transformar. O que você tem feito com isso, cara? Deixa fluir de você.
Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Não fala a respeito de métodos. Jesus não está falando que você vai funcionar. Jesus não está falando que você tem que fazer de um jeito ou de outro. Ele está dizendo o seguinte: apenas crê em mim e naturalmente vai fluir de você a minha vida. Quantos querem fluir vida de Deus? Quantos querem fluir vida de Deus? Aleluia, eu já estou finalizando. Eu estou tentando achar aqui o tema dessa conferência. Está lá em Marcos 16, versículo 17 e 18, diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. Que sinais? A palavra diz: em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Em meu nome pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ei, quantos creem que essa promessa é real? Quantos creem que os sinais seguirão aqueles que creem no nome dele? Eu só quero falar sobre duas coisas bem rapidinho com vocês. 2 pontos importantes sobre sinais. O primeiro ponto é: esses sinais seguirão aos que crerem. Seguirão aos que crerem. Seguirão aos que crerem. Esses sinais seguirão aos que crerem. Sabe o que Deus está dizendo? Você não precisa viver uma vida correndo atrás de sinais. Os sinais seguirão aqueles que creem em mim. Os sinais seguirão aos que crerem. Aleluia. Aleluia, os sinais seguirão os que crerem. Segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês para a gente encerrar é que o sinal sempre aponta para algo. Se você entender que o propósito de Deus ter morrido para você é só que você possa revelar e manifestar sinais, você não entendeu grande parte da história da cruz. Os sinais te seguirão. O que Deus está dizendo é o seguinte: os sinais são sujeitos àquele que tem a minha vida, porque isso flui naturalmente, mas são sinais. Ou seja, o sinal não é o propósito pelo qual eu morri. O sinal só aponta pelo que eu vou fazer. O sinal só aponta para o que eu vou fazer. Os sinais, eles fazem 2 coisas incríveis: eles revelam e eles apontam. Quando você for canal de cura sobre a vida de alguém, você vai revelar que Deus cura. Quando você fluir com vida de Deus e as pessoas verem o que Deus está fazendo, você vai revelar e apontar para algo. Sabe o que a gente está apontando? A gente está apontando que aquilo que a morte tentou destruir lá no Éden, Jesus agora restaurou na cruz. Sabe o que a gente está apontando? Que o sacerdócio que foi perdido por Adão foi restaurado pelo segundo Adão. A gente está apontando, sabe para quê? Para que toda a promessa que Deus fez sobre o homem desde a criação permanece de pé pelo poder que há no sangue de Jesus. O pecado não tem mais poder e autoridade sobre nós. O poder não pode mais nos paralisar. As doenças não podem mais nos paralisar, porque em Cristo nós temos poder e autoridade sobre todas essas coisas. Aleluia, você que pode, fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé, eu quero compartilhar com você. Eu quero compartilhar algo com você. Você que já foi batizado com o Espírito Santo, você tem liberdade para falar em outras línguas. Você tem liberdade para edificar o teu próprio espírito. Ei, presta atenção. Eu quero compartilhar 2 palavras. Você que pode, feche teus olhos em nome de Jesus. Que essa palavra possa entrar no teu coração como uma flecha. 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas, porque tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que maravilhoso, cara. Olha o que Deus está falando a respeito do teu propósito. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando mais em conta os pecados dos homens,
Mas Ele agora nos confiou a mensagem da reconciliação. O que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte: olha, Deus não só te reconciliou com Ele através de Cristo, como agora Ele deu para você acesso à mensagem da reconciliação. Não acaba em você aquilo que Deus começou a fazer. Você agora vai fazer em outros aquilo que Ele já fez em você. Você agora vai apresentar para outros a mensagem da reconciliação. Olha só que maravilhoso. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando mais em conta os pecados dos homens e nos confiando a mensagem da reconciliação. Versículo 20 diz: portanto nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Sabe o que ele está falando, cara? A Bíblia está falando que quando a gente convida alguém para ter um encontro com Cristo, é como se o próprio Deus estivesse convidando. Se isso não alegrar a nossa geração, cara, na boa, não tem nada mais capaz de alegrar. É o que eu costumo dizer: para que diluir essa mensagem, mano, para um monte de gente beber de algo que não tem mais poder para curar? Você não precisa simplificar a mensagem, cara. Você só tem que simplificar o acesso. É impossível você apresentar a pessoa de Deus e o que Ele fez por você e você não desejar isso. Deus está falando o seguinte: olha, eu não só trouxe você de volta para mim, eu não só reconciliei você comigo, eu não só deixei os seus pecados para trás e olhei agora para você com uma nova forma, como eu agora dou para você a autoridade para que você reconcilie toda a criação comigo também. Deus está dizendo: você agora como um embaixador, ou seja, aonde você for, a realidade do reino vai se manifestar também. Vós sois embaixadores de Cristo. Olha só que maravilhoso, cara. Versículo 21 diz: então Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus pegou Jesus, mano, sem pecado nenhum, e lançou sobre ele todo o pecado. Ei, presta atenção, olha para mim, você vai entender agora por que você é livre e santo. Porque Deus, ele pegou o seu pecado e o meu e transferiu isso para Jesus. Você pega toda a palavra, mano, você vai lendo Jesus falando com o Pai, Jesus orando, e ele sempre falando: Pai, Pai, Pai. Você sabia que próximo da morte e da crucificação ele chama agora de Deus? Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê, cara? Porque o pecado tirou a identidade de filho, e agora Jesus era apenas um pecador indo para aquela cruz. Cara, Jesus, ele abriu mão da glória que ele tinha para transferir para você através do sangue dele. Jesus abriu mão da vida que ele tinha para dar acesso a você através do sangue dele. Jesus pegou a identidade de filho dele e agora transferiu também para você. É por isso que a palavra de Deus diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Primogênito. Cara, a palavra está dizendo o seguinte: ele não só é o primogênito de toda a criação, como ele é o primogênito também daqueles que ressuscitaram. O que Deus está dizendo é o seguinte: olha, Cristo não é só apenas o primeiro filho de muitos, mas ele é o primeiro que ressuscitou também de muitos que ressuscitarão. Se isso fosse algo somente para Cristo, ele diria: olha, Cristo é o único que ressuscitou. Não, ele diz: ele é o primeiro de muitos irmãos. O que Deus está dizendo é o seguinte: aquele que crê em Jesus e morrer como ele morreu, vai ressuscitar assim como ele ressuscitou. E aquele que crê que ele foi glorificado no Pai, receberá glória também sobre si. Porque aqueles que estão em Cristo, agora para mim, Deus falando, são tão santos, livres e justos como Ele é. E é isso que a palavra diz. Ei, preste atenção. E é por isso que a palavra diz que Deus tornou pecado por nós aquele que antes não tinha pecado, para que agora nele nos tornássemos justiça de Deus. Você se alegra com isso, meu irmão? Quantos se alegram em ser a justiça de Deus? Quantos se alegram em agora poder ter a identidade restaurada? Ei, você é filho de Deus, não importa o que o mundo tenta te dizer, não importa o que o pecado tenta te dizer. Tem muito jovem ficando no meio do caminho porque caiu e está se sentindo envergonhado. Ei, preste atenção.
Não existe mais peso de condenação sobre você, porque Cristo já levou naquela cruz. Você é filho restaurado por preço de sangue. Você é filho. Ei, agora eu quero terminar, cara, mas eu preciso bombardear o teu coração. Eu preciso que você desista, meu irmão, de viver a tua vida para viver a vida que Deus tem para você. Deus tem algo para você, mano, que é pautado num projeto eterno. Não está limitado a uma faculdade. Ele vai fazer muito mais do que uma faculdade. Ei, talvez aqui estejam jovens que vão ajudar a restaurar uma geração através da mensagem do Evangelho. Cara, eu lembro que eu tinha 1 ano e pouco de convertido. Eu fui num acampamento de jovens. Foi o meu primeiro encontro de jovens. Eu olhei para o pastor de jovens. O meu ministério nasceu ali, cara. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fiz uma oração. Eu falei: Deus, eu quero poder ser uma referência na minha geração enquanto eu ainda for jovem. Porque eu olhei para aquele pastor e eu falei: cara, eu quero inspirar a juventude como esse cara inspira, mano. Cara, olha como é que a gente olha para ele. As pessoas olhavam para ele e os olhos brilhavam porque viam nele uma esperança. Aquele cara vive o que ele prega. Eu quero isso para mim, mano. Lembra daquele primo que eu perdi? Olha só que louco isso, mano. Olha que louco isso. Eu estou no enterro desse primo e me apresentam a um pastor. Esse pastor me faz um convite: cara, por que você não vai lá na nossa igreja conhecer? Eu já estava casado, eu me mudei para Cabo, minha esposa se mudou para Cabo Frio. A gente não estava mais na igreja do meu sogro. Eu conheci esse pastor no enterro do meu primo e ele fala: cara, vai lá. Eu lembro como se fosse hoje, mano. Eu fui no culto, acabou o culto, um diácono veio me chamar e falou: o pastor quer falar com você. Entra eu e Kezinha no gabinete e o pastor fala: filhão, Deus me revelou algo a teu respeito. Você vai ser líder de jovens da minha igreja. Ei, preste atenção. Deus pegou aquilo que foi gerado no meu coração e falou: filho, aquilo que está no teu coração me agrada também, então eu vou fazer. Eu comecei trabalho com jovens, mano, a gente tinha 40 jovens quando chegou no ápice, lá em Cabo Frio. Trabalho com moradores de rua, evangelismo. A gente tinha um programa na rádio de madrugada, um programa evangelístico. A minha casa ficava cheia de jovens. Ei, eu fui batizado com o Espírito Santo enquanto eu pregava a respeito de Jesus. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estou lá falando a respeito dele, do nada o Espírito Santo veio sobre mim. Eu fui batizado na garagem da minha casa, falando do amor dele. Ei, preste atenção. Cara, eu lembro que eu olhei para tudo que Deus começou a fazer. Eu falei: Deus, se cumpriu a promessa. Ei, preste atenção, cara. Deus quer falar contigo nessa manhã. Se cumpriu a promessa. Deus colocou no meu coração um projeto de começar evangelismo na Bolívia. Eu fui num projeto de missões na Bolívia. E eu peguei um Natal e fui para lá, eu e mais alguns jovens. A gente foi no meio de um orfanato, cara, e Deus me deu uma visão clara. Você vai ministrar paternidade onde existe orfandade. Aquelas crianças, presta atenção, olha que louco isso. Elas ainda tinham os pais, você sabia disso? Elas eram órfãos de pais vivos, porque elas foram abusadas sexualmente e não podiam mais voltar para casa. Deus me leva no meio da Bolívia, mano, para falar de paternidade. Eu volto para o Brasil, sem entender ainda o que Deus está fazendo, e um amigo chega e fala: mano, você precisa conhecer o pastor Felipe, o cara tem um coração assim como o seu. Vamos lá na Lagoinha, cara. Eu falei: beleza, vamos lá. Me apresentou o pastor Felipe, e ele falou: cara, fica aqui com a gente, vamos passar um tempo junto, vamos caminhar. Só para resumir bastante, depois de 1 mês e meio, o pastor Felipe falou: cara, por que você não começa um GC? Começa uma célula com jovens. Primeira semana 80 jovens, segunda semana 100 e poucos jovens, terceira semana não cabia mais a quantidade de jovens. Nasceu então o ministério de jovens na minha vida lá na Lagoinha de Niterói. Começou então o Next. Next significa próximo. Sabe por que a gente colocou esse nome? Porque há muito tempo as pessoas falam de uma próxima geração. Sabe, uma próxima geração vai se levantar, haverá uma próxima geração como voz profética, e nós entendemos o seguinte: ei, nós somos essa tal próxima geração. Nós somos essa próxima geração. Você crê nisso, cara? Você é essa próxima geração. Não vai passar de você, vai se cumprir no teu tempo. Aleluia. Ei, preste atenção. Eu quero te levar agora, mano, para a realidade dos sonhos que Deus tem para você.
Eu lembro que quando eu comecei o projeto do Next, eu vi alguns jovens lá, 200 jovens no culto, 300 jovens. Eu falei, Deus, obrigado, agora se cumpriu plenamente o que o Senhor falou para mim. E Deus falou no meu espírito, só está começando, filhão. Só está começando aquilo que eu quero fazer, porque Deus deseja fazer infinitamente mais do que o seu coração tem sonhado, pensado, planejado, projetado. Só depende de disponibilidade. Hoje a gente está com uma juventude lá, 1000 e poucos jovens. Os cultos têm sido sobrenaturais. Aquela célula que começou se multiplicou e hoje a gente já tem mais de 30 células, jovens espalhados por toda a cidade. Sabe o que é maravilhoso? É olhar para tudo que Deus tem feito e saber que só está começando. Ei, se Ele fez na minha vida alguém que nunca se imaginou numa igreja evangélica, o que Ele vai fazer com você que deseja ardentemente cumprir o teu chamado? Eu quero finalizar compartilhando o que está lá em Colossenses 1, versículo 12, diz: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, porque Ele nos resgatou do domínio das trevas e Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ei, preste atenção, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, sejam poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo meio do seu sangue derramado naquela cruz. Espero que você tenha sido muito abençoado através dessa mensagem e eu espero você em uma das nossas reuniões aqui na Comunidade da Fé Church, porque aqui é um lugar para você amar e ser muito amado.